Bom dia, crianças. Estou aqui hoje para passar para vocês mais uma aula dessa semana, tá? Nós vamos tentar agora trabalhar por dia, certo? Vocês já receberam as apostilas, espero que tenham olhado, com a mãozinha limpa, cuidado direitinho, né? Porque a apostila vocês vão usar durante o ano e cada um tem que ter o cuidado com a sua apostila, certo? Então hoje nós vamos ver português, né? Na apostila de português e na apostila de geografia, certo? Então, português, nós vamos começar lá na página 12. A página 12, vocês irão ter uma leitura inicial, né? A leitura do leão e do ratinho. Então, vocês vão ler esse texto, entender, lê-lo novamente. Lembra aquilo que a prof sempre fala em sala. Você tem que ler e ler a pontuação. Então não é só passar os olhos. Você leia em silêncio para conhecer o texto. Depois você leia em voz alta, ou para a mãe, ou para o teu irmãozinho, para alguém que possa estar, um adulto que esteja perto, que esteja te ouvindo, certo? Nós teremos aqui no fim a palavra que diferente do texto, que talvez você nunca tenha ouvido ou já ouviu e não sabe o significado, que seria rugir, né? E também vai conhecer um pouco da história do autor. Quem é essa pessoa que fez esse texto, que escreveu esse texto, o que ele fazia, onde ele nasceu, certo? Então é muito importante que você também leia as informações sobre o autor. Na página 14, nós teremos as atividades, certo? A interpretação de texto. Então, ideias em construção, quer dizer, você vai entender e vai construir suas ideias, certo? A primeira atividade, você vai fazer somente oralmente. Você vai ler e vai tentar entender, passar aquilo que você leu no texto. A primeira, você conhecia essa fábula? Você conhecia ela? Você já ouviu? O que você achou desse texto? Qual a tua opinião sobre o texto? Qual que é a moral da história? Explique com suas palavras, então, do jeito que você entendeu. Qual é a moral da história? Qual conhecimento, qual a ideia foi que ele te passou? E a última, você já viu algumas situações parecidas? Como você se sentiu? Como você se sentiu diante dessa situação? O que aconteceu com você? Então, você tem que ler o texto e entender o texto, certo? 2. Releia a fábula O Leão e o Ratinho e escreva 2 características para cada personagem. O que são características? Qualidade, alguma coisa que ela tem, tá? Por exemplo, uma característica da prof, ela usa óculos, certo? Hoje ela tá de blusa azul, são características, tá? Então, vocês vão colocar na A 2 características do ratinho e na B 2 características do leão. Na atividade 3, vocês vão ler a seguinte parte do texto. O que vejo é realidade ou imaginação? Então, diante dessa frase, qual o sentido dessa frase? O que você conseguiu entender com essa frase? Qual a ideia essa frase passou para você? Na B, qual a função do ponto de exclamação e do ponto de interrogação usados na primeira frase? Então, nós temos lá um ponto de exclamação seguido por um ponto de interrogação, né? E o ponto de interrogação na segunda frase? O que ele quis dizer? Então, nós temos 2 frases em uma só oração, certo? Então, a primeira frase, aquele ponto de exclamação, qual o sentido do ponto de exclamação? Para que você usa o ponto de exclamação? Nessa frase, qual o sentido dele? E o de interrogação? Por que na segunda só um ponto de interrogação? O que ele está passando para você? O que você entendeu com isso, certo? A C. Qual o sentido da palavra ratinho na seguinte frase? O ratinho, ignorando tal pergunta, roeu e roeu a corda. Qual o sentido da palavra ratinho nessa frase? O que ratinho? Por que ratinho? Tá? Se vocês não tiverem entendido, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a prof no privado,
certo? Agora, nós vamos ver geografia. Geografia, na apostila de geografia, vocês vão abrir lá na página 10. Então, nós vamos começar na página 10. Na página 10, nós temos um mapa. Lembre que em sala nós já vimos os mapas, nós vimos as regiões. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil, um mapa político, que ele está dividido em estado, cada estado está de uma cor, certo? Então, você vai ler, vai observar, prestar atenção quais informações, né, esse mapa te passa, né, o que ele está te dizendo, certo? Aí, na página seguinte, na página 11, nós temos lá o que eu sei. Então, são perguntas para você que está lendo, você que está estudando. O que esse mapa representa nessa abertura? O que ele representa? O que ele passa? Qual que é a ideia? Você já tinha visto um mapa como este? Você sabe dizer quais são os elementos destacados nesse mapa? Você sabe qual a importância de cada um desses elementos para a leitura do mapa? Então, são perguntas que você vai responder, tá? Para que você possa entender melhor. Então, se você não sabe, nós vamos continuar indo à frente e no próprio texto você vai encontrar as perguntas e vai começar a entender. Lembrando sempre que a prof tá aqui, é só mandar a pergunta para a prof, que a prof ajuda, tá? Não entendeu? Pergunte no privado. Nós temos logo abaixo o mapa mundi, a representação do mundo. E aqui nós vimos destacado, né, o mapa do Brasil, certo? Lembrando que o Brasil é o quê? Onde nós moramos, é o nosso país, certo? Na página 12, nós vamos começar o texto, identificando os elementos do mapa, as informações que o mapa lhe passa. Então, nós temos aqui a divisão dos continentes, né? Então, nós temos 6 continentes, né? Nós estamos no continente, nós estamos na América, no continente americano, né? Então, você vai estar lendo, vai estar olhando aqui a legenda certinho, tudo, né? E aí, nós temos aqui 1, 2 e 3. Você vai ver nesse mapa, 1, qual é a informação que está lá no número 1? O que ele disse lá no número 1? Qual a informação que ele te passou? E aí, você vai colocar aqui no número 1. É o título do mapa, é o local, o que ele passou para você. O 2, você vai olhar lá o 2, o que ele tá falando no 2. O 3, o que é o 3? Qual é o elemento 3, certo? Na página 13, você vai começar, então, a entender cada um desses elementos separadamente. Então, nós temos aqui o título e a fonte do mapa. Então, um pequeno texto e um mapa para que você possa entender o significado desses dois elementos desse mapa, que é o título e a fonte, aonde ele está, para que ele serve, qual a informação que ele passa ali. E na página 14, a seguir, nós temos 2 perguntas, a 1, a 2 e mais um pedacinho do texto. Então, essas 2 perguntas aqui no meio vai te ajudar a entender melhor o texto, certo? E depois você vai continuar a leitura. Sempre prestando bem atenção e qualquer dúvida a prof tá aqui, certo? Fique com Deus e até amanhã.